Boa noite, meus amigos. Espero que estejam todos bem para mais uma noite de reflexão. Boa noite, meus amigos. Simone, Jô, Luciano Reis, Carol, Graziele. Grazi está sumida, querida. Estamos com saudade de você. Vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo da noite. Simone. Deixa eu só tirar o áudio aqui. O áudio está ok? Todo mundo ouvindo bem? Aline, tudo bem, Aline? Boa noite. Estamos gravando aqui hoje, na noite, a última noite de silêncio absoluto nessa casa. A partir de amanhã, choros de crianças serão ouvidos, graças a Deus. E que a gente possa aproveitar mais este momento de troca, né? Lembrando que isso não é um monólogo. Só gostaria que os companheiros dessem um retorno quanto ao áudio, porque a dona Flávia Borges sumiu, não me deu retorno aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Simone, tudo ok? Vamos falar hoje sobre o poder da oração. Poder da oração. Obrigado, Aline. Obrigado pelo retorno. Bom, acho que nós podemos começar, né? O som está bom, tudo ok. Obrigado, Grazi. Vamos então fazer a nossa oração, né? Como é que a gente vai começar a refletir sobre oração sem orar antes? Não podemos, né? Procura aquietar aí os pensamentos. Vamos orar. Obrigado, Luciano. Jesus, mestre amado e querido, agradecemos, Senhor, por mais uma vez aqui estarmos reunidos em Teu nome, rogando a Ti, Senhor, o concurso amigo, para que possamos refletir verdadeiramente sobre Tuas lições, sobre Tua doutrina, a fim de facilitar, Senhor, a nossa comunicação com o plano maior, a nossa comunicação contigo. Fique Jesus em nossos corações, nos dando equilíbrio e serenidade ante as adversidades da vida. Abençoe, Jesus, os lares aqui representados neste encontro virtual, aos demais lares do nosso país e do mundo, Senhor. Pedimos a sua permissão para iniciar a reflexão desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, vamos lá.
Sempre que a gente fala sobre oração, sobre o poder da oração, a gente muitas vezes acaba não entendendo como que a oração de fato se dá, como que a oração de fato ocorre. Então muitos acreditam que para orar nós fechamos os olhos e nós já entramos em conexão com o Criador, com o nosso Mestre Jesus. E isso pode pareceria uma espécie de mágica, né? Mas nós temos a nosso serviço a fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe. Então é muito importante que a gente entenda minimamente como é que se dá esse processo. E aí nós iremos ter que nos remontar a um estudo que muitas vezes, não bem um estudo, mas apenas alguns apontamentos iniciais, para que a gente tenha condições de entrar verdadeiramente e compreender a oração, né? Sempre que se estuda a doutrina espírita, principalmente nos espíritas, eles muitas vezes têm uma certa adversidade, uma certa indisposição com o livro A Gênese. E é um livro apontado por muitos como um livro muito difícil, como um livro muito científico, como um livro com palavras rebuscadas. E, na verdade, não é bem assim. É porque nós temos uma ânsia e uma ilusão de querer fazer uma primeira leitura e já assimilar todos os conteúdos. E não funciona desse jeito, né? Primeiro nós temos que fazer uma leitura prévia. Depois de uma leitura prévia, a gente precisa voltar ao texto para que a gente tenha uma espécie de reflexão. Não é possível a gente refletir sobre uma lição em que os nossos olhos estão vendo pela primeira vez. Então, é bem provável que a maioria de nós esteja tendo um primeiro contato, um primeiro conhecimento com o livro A Gênese, já que a doutrina espírita é uma doutrina recente considerada as religiões tradicionais, né? Então, a doutrina espírita vem ao mundo em 1855, 56, 54, daquele período ali. Então, nós estamos no ano de 2020 ainda. Então, é bem provável que a gente esteja no primeiro contato com as obras espíritas. E o livro A Gênese é um livro interessantíssimo, porque ele nos explica de maneira muito clara como é que se dá esse processo da formação do mundo, não é? Das galáxias, das estrelas, nos oferece uma compreensão muito realista sobre o processo dos milagres, não é? Ou seja, uma explicação lúcida, coerente dos milagres que foram praticados pelo nosso Mestre Jesus. E vou dizer mais, a obra mais precisa que nós temos, que atende a uma curiosidade, ao interesse sobre esse momento que nós estamos passando agora, é exatamente a Gênese. Olha que interessante. O livro, uma das obras básicas talvez menos estudada, menos refletida, é exatamente a obra que nos proporciona uma reflexão, uma clareza sobre este momento difícil pelo qual o mundo passa e o país passa também. Especialmente, estamos falando lá do capítulo 19, tá? Lá do capítulo que trata São Chegados os Tempos, finalzinho do livro A Gênese. Ao folhearmos o último capítulo, nós iremos encontrar muitas respostas para inquietações que estão surgindo hoje, dia 23 de março de 2020.
Então a Gênese ela exige a gente revisitar, exige que a gente revisite para que a gente possa ter uma clareza muito maior do que está acontecendo, né? Só mandar um abraço aqui no Facebook para a tia Luciene, Renata, obrigado Renata pelo feedback. Para a Ângela, Maritza querida, Dagnólia, falando do Crato do Ceará, né? Minha tia Rosileia, Suelen de Azevedo, Eliette Alves, do Rosário. Abraço, Eliette. Ângela Vieira, enfim. Bom, fazendo essas considerações iniciais da obra, da necessidade de nós revisitarmos o livro A Gênese para que a gente possa compreender, nós iremos identificar na própria Gênese um estudo que é essencial para que a gente entenda o processo de oração, né? E a gente gostaria de esclarecer que nós não temos aqui a oportunidade de hoje de apresentar explicações teóricas de como é que funciona a oração. Não é isso. Nós estamos apenas com a proposta de fazer uma reflexão no sentido de como que esse processo ele ocorre, para que isso possa facilitar a nossa comunicação, a nossa subida de tom, digamos assim. Bom, os espíritos nos dizem que tudo que existe no universo, tudo, emana de 3 pontos principais. Então a gente está falando de um triângulo, certo? Desse triângulo, no ápice do triângulo, na parte de cima, nós temos Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então Deus está no ápice da pirâmide, né? Que é o que se chama de Trindade Universal. Deus, então, é a grande força motriz que cria tudo o que nós conseguimos perceber e entender. Num ponto, num lado da pirâmide, desse triângulo, nós temos espírito. Espírito. Do outro lado do triângulo, nós temos matéria. Matéria. Então, reforçando, um triângulo que é o que se chama de Trindade Universal. No ápice do triângulo, nós temos Deus. Em uma ponta do triângulo, nós temos matéria. Na outra ponta do triângulo, nós temos espírito, ou espírito e matéria. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente entende, emana desses 3 grandes pontos. Sueli, querida, um abraço. Emana desses 3 grandes pontos. Tudo certo até aqui? Que é o que se chama de Trindade Universal. Deus cria espírito, cria matéria. Espírito, princípio inteligente, né? E matéria, a princípio, aquilo que nós podemos tocar. Lembrando também que existe a matéria espiritual, mas a gente não vai entrar nisso aqui para não confundir. Mas num primeiro momento é importante que a gente compreenda isso, tá? Deus, espírito e matéria. Trindade universal, tudo que existe no universo se origina desses 3 grandes pontos. Ok? Tudo certo? Quando Deus cria espírito e cria matéria, ele cria também uma matéria elementar primitiva que funciona
como uma espécie que é o que se chama de fluido cósmico universal. Então, por conceito, o que os espíritos nos dizem que é o fluido cósmico universal? Fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, é uma matéria criada por Deus, Só um momento. Tirar o som aqui do computador para não ficar incomodando. É uma matéria criada por Deus, matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, Deus é o grande arquiteto dos mundos. E ele cria o fluido cósmico universal para que fosse possível criar o espírito e criar a matéria. Porque se a gente não entender isso, pareceria que espírito e matéria estariam em pé de igualdade com Deus. Mas não é assim. Deus criou o fluido cósmico universal e o fluido cósmico universal que perpassa pelo espírito e por matéria é que cria tudo o que nós entendemos e compreendemos que existe na natureza, no universo, enfim, que os nossos sentidos conseguem perceber. E aqui, nesse ponto, quando se fala de fluido cósmico universal, é o ponto central para que a gente possa entender, não é? Como é que se dá, primeiro, a criação das coisas, porque tudo que existe no universo é uma criação fluídica. É uma criação fluídica. Então, e essa criação fluídica, ela é justificada pelo fluido cósmico universal, que é uma matéria, repetindo, que é uma matéria elementar criada por Deus, uma matéria primitiva, em que, boa noite, Washington, em que essa matéria, Deus cria os corpos da natureza, os próprios espíritos, os mundos. Boa noite, Odisseia. Certo? Então, Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Deus cria o fluido cósmico universal, em que esse fluido cósmico universal, que é essa matéria primitiva, ela que cria, que constrói, que edifica os mais variados corpos espirituais e materiais da natureza. Tudo certo até aqui? Pode parecer um pouco confuso, né? Mas, em linhas gerais, é isso, tá? Depois, numa nova oportunidade, a gente pode estudar um pouco sobre princípio vital, que é o princípio que nos habita, que nos dá vida, que esse princípio vital ele emana do fluido cósmico universal. Mas isso é uma reflexão para uma outra oportunidade. Então, compreendendo que tudo na natureza, no universo, na vida, emana desta trindade, Deus cria espírito e matéria por meio do fluido cósmico universal. Repetindo, Deus cria espírito e matéria por meio do fluido cósmico universal. A gente vai entender que o fluido cósmico universal é um grande elemento de transmissão de pensamentos, de emoções, de sentimentos que habita o universo. Certo?
Isso nós estamos falando de fluido, que é um assunto muito pouco estudado por nós nos grupos de estudo, né? Como nós dissemos no início. Há um certo pavor de se estudar fluido. E aí muitas vezes, por isso há uma certa dificuldade para que a gente compreenda muitas vezes as propriedades e características do perispírito. Como é que a gente vai entender perispírito se a gente não entende fluido? Princípio vital se a gente não entende fluido? Então vejam, apenas abrindo um parêntese, por que muitas vezes a gente lê nas obras espíritas que o suicida ele permanece por um período razoável, ainda espiando as consequências das suas ações? Porque o suicida, ele traz um fluido vital, que, fazendo uma analogia, uma comparação, é como se o nosso corpo fosse um aparelho celular e o fluido vital fosse a bateria do celular, né? Então, uma vez que ainda haja carga na bateria, o celular permanece em regra ligado. Então, muitas vezes, a gente vai entender o porquê que os suicidas, eles ainda permanecem por um tempo mergulhados na dor, porque eles ainda possuem fluido, o fluido que foi direcionado a eles para a encarnação, né? Então, muitas vezes, planejamento reencarnatório para viver 60 anos. Aí nós temos exemplos na literatura espírita de espíritos que cometem o suicídio com 40, 45, 50 anos e vão precisar expiar aquele período remanescente de forma a esgotar o fluido, ao seu princípio vital. Certo? Oi, Carla, querida, foi uma turma inesquecível, né? Eu aprendi muito com vocês também. Foi a primeira turma do ESD que nós estudamos lá no Maria Frank. Então, exatamente, André, ele antecipa o seu desencarne e ainda haveria muito fluido, né? É exatamente isso. Então, veja como que é interessante. Então, não é uma questão de ficar sofrendo no umbral porque Deus está castigando. Não, é porque nós estamos submetidos a uma lei que é imutável. Esse aspecto é o aspecto da racionalidade do estudo do fluido. Esse é apenas um, né? Temos outras questões sobre isso também. Oi, Michele, tudo bem? Então, fechando parêntese, né? Quando nós falamos dessa forma de oração, se a gente tem o interesse de compreender a oração, a gente precisa ter o interesse de compreender fluido. Porque o fluido é exatamente essa matéria elementar primitiva que direciona os nossos pensamentos ao plano maior. Então, os fluidos funcionam. Fluido cósmico universal funciona como um veículo de transmissão do nosso pensamento ao destino a quem estamos rogando ajuda. Então, geralmente, como é que funciona? Se eu tenho uma grande simpatia e eu sou muito afinizado ao Dr. Bezerra de Menezes, e eu, nas minhas orações, eu direciono os meus pensamentos a Dr. Bezerra de Menezes, devido ao distanciamento energético que existe entre nós e a entidade, o nosso pensamento ele é recebido num primeiro momento por espíritos da falange de Dr. Bezerra de Menezes.
exatamente por essa necessidade. Mas, William, quer dizer então que todos os pensamentos que nós emanamos para uma entidade divina, elas necessariamente são direcionadas a algum espírito de uma classe mais intermediária? Não necessariamente, mas este é o processo de regra. Essa é a via de regra. Por quê? Exatamente pelo distanciamento energético. Mas se nós fizermos uma oração sincera, é perfeitamente possível que Dr. Bezerra, o exemplo, ele receba diretamente as nossas vibrações. Tudo certo? Ok? Então, uma vez compreendendo o processo de transmissão, a gente começa a refletir que a prece, a oração, necessita de um recolhimento. Recolhimento. Para que a gente possa, verdadeiramente, adentrarmos ao mundo vibracional e fluídico. Certo? Então, é fundamental um primeiro momento de reflexão, de silêncio, para que a gente consiga adentrar nesse segundo plano, na Terra mesmo, mas nesse segundo plano. Veja como que isso é interessante. Porque se eu estou fazendo a minha oração e eu estou preocupado com o meu compromisso de amanhã, se eu estou preocupado com um problema da minha casa, eu não estou no segundo plano. Eu não estou numa oitava acima. Eu estou aqui, literalmente. Então, como é que o meu pensamento ele vai desdobrar? Porque como é que o pensamento, eu vou proporcionar que o meu pensamento transcenda? Aí nós lembramos da passagem evangélica, está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 5 a 7, em que a recomendação evangélica, né? A recomendação evangélica, isso serve como ponto de partida para todos os nossos compromissos, para os estudos que a gente participa, e apenas fazendo parêntese, todas as temáticas que a doutrina espírita nos propõe como reflexão e como estudo possuem uma referência em uma passagem evangélica. Até porque a doutrina espírita se apresenta como uma terceira revelação. Então não veio destruir a lei, considera tudo que tem antes e desbrava com novos conhecimentos. Mas o que nós espíritas temos como fonte no evangelista Mateus? Porque é sempre assim, a gente tem que ir ao evangelho, pegar o fundamento evangélico, para a partir dali a gente começar a caminhar, né? O que diz Mateus? O que Mateus nos recomenda para a gente orar? O que diz ele? Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Então quem quer orar precisa se despir de qualquer aparato físico. Mas nós ainda estamos muito habituados ao aspecto físico. Quantas vezes nós ouvimos
nas reuniões públicas das nossas casas espíritas, a recomendação do dirigente: vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos. Não é assim? E por que muitas vezes há essa recomendação? Porque a criatura não consegue se concentrar. Se é difícil concentrar com o olho fechado, imagina com o olho aberto, né? Mas aqui, a primeira recomendação de Mateus, do versículo 5, é para que a gente não esteja nem um pouco preocupado com o aspecto externo. Certo? Aí, Jô traz aqui para a gente: concordo plenamente no caso do Dr. Bezerra. E Andréia, para que se possa conseguir estabelecer essa conexão. Exatamente, André. Bom, logo em seguida diz Mateus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Esse quarto aqui, que Mateus está trazendo para a gente, pode ser compreendido, sim, como o quarto físico, no sentido de que a gente precisa disponibilizar o mínimo de estrutura física para a gente se recolher. Então, se o seu quarto for o seu local mais íntimo, se recolha no seu quarto. Se o local mais íntimo for a sua sala, for o seu carro, for a sala do seu escritório, se recolha nesses locais. Se recolha nesses locais. E ele continua, né? Fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. Então a gente sequer precisa pronunciar palavras. Porque a lei que rege o universo é a lei do pensamento. A gente tem percebido que tem sido cada vez mais difícil encontrarmos médiuns ostensivos, mecânicos nas casas espíritas? A gente tem percebido isso? Que cada vez mais o número diminui dos médiuns que possuem a psicografia, a vidência. E André Luiz nos informa o porquê disso. Porque à medida que o mundo vai evoluindo, nós estaremos nos aproximando com um plano maior. De forma que esse distanciamento ele vai se estreitando. Porque quanto mais evoluído é o mundo, mais próximo do plano espiritual ele está. Por isso que os espíritos dizem que quando a gente está evoluindo, chega ao momento que não há mais necessidade de encarnação. Por quê? Porque a criatura já vive naquele mundo o mundo espiritual. Certo? E aí, André Luiz nos diz que a comunicação cada vez mais comum entre os dois planos é a comunicação pelo pensamento. Por isso, cada vez menos temos médios ostensivos. Porque a nossa possibilidade de estarmos conectados com o plano maior pelo pensamento hoje é muito mais viável do que há 150 anos. Certo? Andréa diz, por outro lado, o não físico seria entrarmos em nós mesmos, olhar para dentro e nos disponibilizarmos. Isso aí.
Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo ao Pai. E o Pai que vê o que está oculto, recompensar-te-á. Só que nós temos que entender que essa recompensa aqui, ela é meritória. Ela não é uma recompensa da forma que a gente pede. Há um ditado muito interessante que eu lembrei agora. Se Deus quisesse nos castigar severamente, bastaria atender a todos os nossos desejos. Vejamos como que isso é sério. Se Deus quisesse nos castigar severamente, bastaria atender a todos os nossos desejos. Então, se a gente pede alguma coisa e a gente não é atendido, que a gente fique em paz. Porque o Criador é tão misericordioso que ele nos dá ainda essa colher de chá. Não, amigo querido, você não pode receber isso que você está pedindo. Você não está em condições para isso. E se eu te der, você vai se prejudicar. Como os nossos filhos, nas idades ainda pequenas, o que as crianças muitas vezes querem? Querem fazer alguma coisa que a gente sabe que vai dar problema. Aquela criança vai se machucar. E a gente não permite. A criança fica contrariada na hora? Fica. Ah, eu quero brincar na rua, eu quero brincar sozinho. Eu quero tomar banho de chuva. E aí o pai fala, não, você não vai, porque isso não vai te fazer bem. Aí a criança fica emburrada e fala para o pai que não gosta dele, para a mãe que não gosta dela. Não é assim? É como o Criador nos encara. Jó diz, cuidado com o que pedirmos, nem sempre será proveitoso para nós. Exatamente. Porque se for proveitoso, o Criador nos concede. Fazendo nossa parte, diz André, não só pedindo, mas trabalhar para merecer. Voltando aqui à reflexão de Mateus. Nas vossas orações, versículo 7, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Então não era prece rebuscada, não é a oração decorada que vai nos fazer conectar. Lembremos que a oração decorada, na verdade, não é oração, é reza. E qual é a diferença de reza e oração? A reza é um procedimento semimecânico que atende a determinado ritual. A reza é isso. Passamos por um período da nossa história da evolução do pensamento religioso em que saímos da reza, em que dependíamos de uma pessoa, de uma rezadeira. Quem que nunca ouviu falar aqui da figura da rezadeira? Que era aquela pessoa que detinha as condições para fazer os procedimentos, para tirar os encostos da vida. Mas a gente vai avançando, né? A gente vai avançando. Então, a reza é esse procedimento ritualístico. Por isso que muitas vezes a reza ela é aplicada por meio de um objeto, de um movimento. Já a oração não. A oração ela tem um cunho particular. Ela tem um cunho íntimo. Ela tem um cunho cognitivo e de conexão. Então, quando eu estou falando de oração, eu estou falando de conexão. Eu estou falando de um mergulho substancial que nós fazemos no mundo fluídico.
Um abraço para a Gracinha, que está no TUF, mandando uma mensagem aqui para gente. Rosileia entrou, Eric. Um abraço, Eric. Gisele Queiroz. Então, oração é essa conexão. Lembremos disso. Orar é conectar. Quem não conecta, não ora. E Mateus diz: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vos lhe peçais. Então, a oração é esse procedimento autoral. Autoral. A sua oração cabe a você. A sua oração não pode ser a mesma oração da sua mãe. Porque vocês são espíritos diferentes. A sua oração não pode ser a mesma oração do seu líder religioso, do seu pastor, do seu padre, do palestrante que você gosta. A sua oração tem que ser autoral, tem que ser sua. E a misericórdia divina, ela é tão sublime que, para aqueles que têm dificuldade de orar, o nosso mestre nos deu a cola da escola. Olha só que interessante. A cola. Ou seja, você não sabe por onde começar? Você não sabe por onde começar? É difícil se conectar? E aí Jesus fala, então, vamos fazer o seguinte, eu vou estabelecer para você, aí Jesus falando com a gente, né? Porque a gente sempre tem que entender que Jesus fala diretamente com a gente. Jesus nos recomenda a oração que o Pai o ensinou. Que o Pai nos ensinou. Aí a cola é o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Olha que interessante. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que nós devemos, dentro de uma ordem de preferência, louvar, agradecer e pedir. Não é isso? É claro que muitas vezes a gente inverte esse ponto, né? A gente começa pedindo, depois a gente pede mais um pouco, depois a gente pede de novo e depois a gente agradece. Agora, a gente tem visto como tem sido incomum a gente orar a Deus glorificando o seu nome, adorando o seu nome. Quantos começam orando, mas de maneira a adorar? E é isso que Jesus faz. Aí a gente percebe essa perfeita sintonia do capítulo que o Livro dos Espíritos nos traz com a recomendação do Pai Nosso. Boa noite, Fabinho. Religação com o Pai, do fundo do nosso coração, Pai Nosso. Isso mesmo, Fabinho. E aí a recomendação: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Começando com a adoração. Começando com adorar, prestando deferência ao nosso Criador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí o homem, como muitas vezes não tem o que fazer, ele começa a querer ludibriar o Pai Nosso, né? Ele começa a querer inserir expressões que não estavam no Pai Nosso. Por exemplo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós deveríamos perdoar aos nossos ofensores. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Não é assim como deveríamos. É perdoa assim como perdoamos. Há uma diferença semântica aí, de cunho gramatical, flagrante. Perdoa assim como nós deveríamos perdoar é o seguinte: Senhor, eu não perdoo, mas eu gostaria de ser perdoado como eu deveria. Mas não é essa a recomendação. Perdoa assim como perdoamos a quem nos ofende. Abraço, Flávio. Flávio Moça, um grande amigo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Lembrando que esse não deixar cair em tentação requer uma vigilância primeira da nossa parte, né? A lei que rege o universo é a lei da sintonia, do pensamento. Como é que eu posso pedir ao Pai para não nos deixar cair em tentação se eu estou fazendo por onde ser tentado? O que nós conversamos aqui ontem sobre o processo obsessivo? Que o processo obsessivo se dá, se implanta, é definitivo, quando ocorre o quê? Quando ocorre uma influência nociva e o agasalhamento, a recepção, a sintonia dessa influência no obsidiado. Não é isso? Então, é preciso que a gente assuma uma postura proativa perante essas tentações que nós rogamos ao Criador para não cair. Porque nós temos o livre-arbítrio a nosso serviço. Um abraço, Marcos Paz. Então, amigos, para quem não consegue reunir o mínimo de recolhimento para aplicar essa passagem de Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A gente tem o Pai Nosso, mas o Pai Nosso também não deve ser repetido mecanicamente. Nós devemos, uma vez entendido o Pai Nosso, a gente precisa pensar em cada palavra que nós estamos pronunciando do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estais no céu, eu preciso pensar e visualizar esse Pai nas esferas entre nós. Deus, por que nós falamos que Deus está em nós? O que nós falamos no início? De que Deus, na Trindade Universal, cria espírito e matéria por meio do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal se desdobra em princípio vital, que nos anima, que nos energiza, que nos dará vida. Então, nós, ao termos um princípio vital, nós emanamos diretamente esse princípio vital do fluido cósmico universal, que emana de Deus. Por isso Deus está em nós. Por isso que Deus está em tudo. Porque Ele é o grande Criador e cria pelo fluido. Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade de refletir cada palavra que nós pronunciamos sobre o Pai Nosso.
William, eu gosto muito de falar sobre a Ave Maria. Qual o problema que há nisso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não, nós não temos, os espíritas não têm compromisso com fórmulas de oração. Nós espíritas temos um compromisso com a conectividade desse pensamento. Mas nós sabemos também que o mundo... Flavinha, depois você me dá um retorno aí para a gente caminhar para o encerramento, tá? Nós sabemos que esse mundo extremamente agitado, ativo, proativo, globalizado, as religiões, as tecnologias e etc., a gente muitas vezes tem dificuldade de se concentrar, né? E para aqueles que muitas vezes não conseguem se concentrar sequer para fazer um Pai Nosso, nós temos alguns atalhos, temos alguns caminhos, né? E um dos mais eficazes, sem dúvida alguma, é a música. Percebemos que dificilmente alguém não gosta de música? Dificilmente. E para aqueles que têm uma dificuldade de se concentrar, a música funciona como uma ferramenta esplendorosa, uma ferramenta potencialmente incrível. Você vai colocar uma música antes de dormir. Uma música, obviamente, que te serena, né? Porque há músicas que nos animam bastante, muito além do devido. E a gente vai ouvindo aquela música, que ela pode ser uma música de qualquer religião. Eu hoje sou espírita, mas eu venho de berço católico. O primeiro CD, para quem é hoje espírita e vem do berço católico, vai entender o que eu estou dizendo. O quão significa aquele primeiro CD do padre Marcelo Rossi. Aquela música, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Coisa linda, né? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor, e por aí vai. São músicas que nos emocionam. E na nossa doutrina também, no âmbito espírita, quantas músicas lindas. Temos Cabete, meu Deus, tanta coisa boa que a gente pode ouvir, que aquilo nos traz uma serenidade, e é uma oração. Uma música refletida é uma oração, porque diz o ditado que quem canta, ora 2 vezes. Quantos louvores da igreja evangélica bonitos que nós temos. Aquela música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Aquilo nos traz uma coisa tão positiva. Sabe? Então, assim, essa necessidade de nós nos conectarmos com a arte, ela é excepcional. E temos até uma sugestão. Enilda, querida, grande abraço. Temos até uma sugestão, e não só apenas no mundo religioso, não. Quem não conhece aqui a música, para mim, uma das mais fantásticas, uma das maiores orações que nós temos,
exatamente com esse tema da oração, que é chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. É uma música tão linda. Vejamos se isso aqui é ou não é religioso. Vejamos como que isso é. Esse homem estava ou não estava a serviço do plano maior quando ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Você não se emociona, não? Essa primeira parte dessa música, Gilberto Gil nos proporciona, obviamente, inspirado. Isso aqui é uma música, é um processo mediúnico. Isso não é uma composição, isso é uma comunicação mediúnica. Em que Gilberto Gil, a semelhança da recomendação evangélica de Mateus, o capítulo 6. Percebemos como que é parecido? Entra, se quiseres, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vem Gilberto Gil e diz: tenho que ficar a sós, tenho que ficar a sós, tenho que calar a voz, apagar a luz, tenho que encontrar a paz. Ou seja, eu tenho que, em um momento que seja do meu dia, me desvencilhar, nem que seja durante esse tempo de música, durante 4 minutos. Eu tenho que parar tudo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me recolher ao meu palco, ao meu altar íntimo. Ter a alma e o corpo nus. Então não interessa a profissão que a gente tem, não interessa quantos cargos a gente ocupa, não interessa quantos livros a gente leu, não interessa quantas palestras que nós demos. Não interessa quanto de dinheiro a gente tem que ter a alma e o corpo nus. E obviamente quando ele fala dos sapatos, de folgar os nós dos sapatos e das gravatas, a gente estar ali despido de qualquer sentimento que nos aprisione a matéria. Ainda que isso seja um exercício. Um exercício. Continua Gilberto Gil na sua psicografia. Isso é uma brincadeira, a gente sabe que essa música foi uma composição. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Cíntia Trindade diz aqui pra gente: retirar as amarras que nos prendem à matéria. A gente pode até fazer algumas conexões, até com as bem-aventuranças. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão
tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Aí a gente lembra da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Porque quando a gente se coloca para dentro, a gente consegue se entender. E esse autoentendimento muitas vezes nos traz uma frustração. Por isso ele fala da tristeza. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Qual a passagem evangélica aqui, meus amigos que estudam Evangelho com a gente domingo, que a gente poderia fazer uma analogia aqui? Dentro dessa expressão, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar? A passagem da porta estreita. Porque quem quer chegar aos céus por meio de cordas, quer passar pela porta larga. Quer chegar ao céu sem sacrifício. E aí a gente entende que todo o processo de conquista interior é dolorido. É dolorido. Ninguém passa pelas adversidades da vida e progredindo à luz dos fortes sorrisos. Não. É necessário perseverança. Testemunhar a dor. E nós ainda temos a vantagem de não precisar nos entregarmos às feras. Especialmente no Brasil. Nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho. Nós não corremos o risco de alguém bater na porta e nos jogar aos leões para sermos devorados. Porque as feras que nos amedrontam hoje são as feras da alma. A verdadeira epidemia que nós devemos temer é a epidemia do egoísmo. O egoísmo de ir ao supermercado e comprar tudo que a gente puder, porque pode faltar tudo para os outros, mas para a gente não pode faltar nada. Epidemia de cuidar, o egoísmo de cuidar apenas do nosso, descuidando que nós estamos envolvidos em uma grande onda social que se entrelaça. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Como que nós nos iludimos muitas vezes com os interesses, né? Quantas vezes a gente se depara com preocupações que são irrelevantes sobre a ótica do espírito imortal? Quantas vezes nós nos pegamos em conflitos
que não nos acrescentam em absolutamente nada. Por isso que o primeiro sentimento do espírito ao desencarnar é a perturbação. Porque ele vai entender que 99% das suas, ou 100% das suas prioridades, quando há o desencarne, muda. É tudo novo. E é muito mais difícil para quem parte do que para quem fica. Embora a gente reconheça a saudade. Mas para quem fica, geralmente continua morando na mesma casa, vestindo as mesmas roupas, com o mesmo trabalho. E quem parte? E quem vai para o outro mundo? As roupas são outras. A casa é outra. As companhias são outras. E as prioridades, igualmente, são outras. Então, meus amigos, o Marcelo Turra fez uma reflexão muito boa para a gente sobre a prece, sobre a oração, e eu não tenho a pretensão de novamente abordar alguns assuntos, até porque eu não teria a maestria que o Marcelo tem de abordar, fazer as reflexões que ele nos fez. Mas a nossa proposta aqui hoje foi proporcionar essa compreensão de que a oração ela está dentro da lei e ela precisa, para ela ter eficácia, a gente tem que compreender o processo de que ela vem por meio do fluido cósmico universal como um veículo de transmissão para que os nossos pensamentos sejam levados a um plano mais alto. É assim que funciona. E se a gente não consigo orar? Eu tenho o Pai Nosso. Eu vou fazer o Pai Nosso e eu vou meditando palavra por palavra do que eu estou pronunciando. Ainda que eu esteja pensando naquilo. Por que é importante eu pensar? Porque quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus e eu apenas pronuncio, a palavra ela fica literalmente dispersa. Agora, quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus e eu penso nisso, eu estou plasmando formas pensamento e eu crio imagens essa visualização e essas imagens elas se expandem. Então imaginemos em um único Pai Nosso quantas imagens nós poderíamos e podemos plasmar. Olha como que isso seria importante. Muito. Como que isso seria relevante para a gente? Durante um Pai Nosso, nós iríamos plasmar diversas formas de pensamento. Imaginemos agora, cada um de nós nos nossos bairros, nas nossas casas, cada um plasmando. Como que isso seria saudável energeticamente? Fabinho participa aqui no Facebook com a gente. Quando você fala de canções, me remete também a Fernando Brant, Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, cantados por Elis Regina, e hoje, por sua filha Maria Rita, Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, e assim vai. Perfeito, Fabinho. Perfeito. Aquela música, o Fabinho falou de Milton Nascimento. Meus amigos, a gente já parou para... Quem é que não se emociona ao ouvir Milton Nascimento cantando Canção das Américas? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Coisa linda.
Coisa fantástica. A própria música que a Elis Regina compôs também, Encontros e Despedidas, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Então, são essas músicas que nos... Né, aquela música do Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa, e levo no sorriso porque já chorei demais. Essas, sabe, são músicas. Então, assim, até para quem é ateu, só de ouvir uma música dessa e refletir está de bom tamanho. Nós estaremos orando. Um ateu, quando canta isso, ele ora. Embora não acredite, mas ele ora. Fabinho coloca aqui no Facebook pra gente, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando e por aí vai. Essa música agora, que eu esqueci o nome dela, ai meu Deus, é uma menina nova, uma nova que cantou, foi uma música que fala exatamente dessa coisa do... Ai gente, me ajuda aí. Ela fala... É uma mensagem tão positiva da gente aproveitar o tempo com os nossos filhos, com os nossos pais. Como que é o nome, Jesus? Eu não vou encerrar a live antes de lembrar dessa música, não. Então, Ana Vilela, não. Trem Bala, isso, Dan. Essa música, Trem Bala, ela é tão interessante. E assim, a gente vê... Só um momentinho. A gente já está encerrando, mas só para a gente falar um pouquinho dessa letra, porque nós estamos falando de oração, amigos. Nós estamos falando de oração. Vejamos isso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. No universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abrace teus pais enquanto estão aqui.
que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Aí Carol diz, é incrível como tem música que toca mais fundo do que, que algumas orações. Sem dúvida, Carol. Sem dúvida. Então, vejamos, aí Carla colocou aqui, música Jesus Cristo, de Roberto Carlos, e a música Fábio Júnior, Pai. Não, a música Pai de Fábio Júnior eu não vou nem falar porque a gente se emociona muito fácil, né? Mas, obrigado, Gisele. Mas assim, percebemos nesses poucos minutos de conversa, como que nós somos agraciados por músicas que nos proporcionam algo bom, que nos emociona. Isso são orações. Isso são orações. Aquela música de Roberto Carlos, Jesus Salvador, e tantas outras, já falamos aqui hoje, tanta música boa. Olha como oportunidades que a gente tem para poder refletir. Então, meus amigos, a gente está caminhando para o nosso encerramento. Já extrapolamos bastante o tempo, mas eu queria dizer que foi muito importante esse momento de hoje, sabe? Nós precisamos desses momentos de troca verdadeiramente. Temos a internet que favorece isso, e aí nós gostaríamos de pedir aos companheiros, né, aos amigos, aqui da página da casa, do Facebook que a gente está transmitindo do meu perfil pessoal. Nós temos um projeto na nossa casa de transmitir estudos online no YouTube. Então, é muito importante, meus amigos, que a gente se inscreva no canal. Faltam quantas inscrições aí para a gente completar 1000? Porque não é uma questão só de querer completar 1000, é porque quando nós completarmos 1000, nós poderíamos melhorar as transmissões. Teríamos como fazer estudos online, enfim, são muitos recursos que o YouTube nos proporciona. Então, a página da Casa de Caridade Maria Frank, os companheiros que não curtiram, por favor, curtam, para que a gente possa estender essa rede de auxílio. Tá bom? Alguma consideração, queridos? Obrigado, Maritza. Alguma consideração? A gente pode encerrar? Carol colocou o hashtag aí, 1000 inscritos. Tá faltando pouco, né? Tá faltando pouco. E aí a gente queria mandar um abraço para os companheiros que estão aqui, né? Obrigado, Jô, pelo carinho. Mandar um abraço, Massa Bruta, Maritza, Fabinho, Lúcia, Marcos Paz, Gisele, Tia Luciene, Seu Gil, Enilda, Sueli. Um abraço para os companheiros aí, Sueli. Os companheiros aí de Atafona. Os companheiros aqui no Facebook. Então, vamos caminhar para o nosso encerramento, né? Reforçando a necessidade de orarmos. Se a oração está difícil de concentrar, vamos musicalizar os nossos pensamentos. Tá bom? Vamos orar? Vou colocar uma música aqui de fundo.
Antes da gente fazer a nossa oração, Carol está trazendo uma sugestão de tema para a próxima reflexão. Otimismo versus realidade. O que vocês acham do tema proposto por Carol? Otimismo versus realidade. Vamos então, queridos, orar? Jesus, Mestre amado e querido, agradecendo ao Senhor por estes momentos de profunda, Senhor, de profundo significativo. Que possamos, Jesus, estarmos atentos ao nosso papel, à nossa função. Neste momento de prova, de tensão social pelo qual passamos. Que a nossa fé, Senhor, permaneça inabalável. Pois sabemos que estás no leme. Fique, Jesus, em nossos corações. Acalenta nossa alma. Serena o nosso coração. Bom estarmos aqui, Mestre. E que possamos permanecer na Tua companhia, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos, uma boa noite a todos. Que possamos aplicar hoje mesmo a necessidade de orar. Orar de manhã, orar no almoço, orar à noite, orar sempre que puder, sempre que sentir necessidade. Se nos momentos difíceis durante o dia o coração apertar, e se a gente não tiver forças para orar, a gente coloca uma música e que a gente proporcione essa conexão. Se o sentimento apertado estiver sendo provocado por um irmão ainda infeliz, a oração fará muito bem a ele. E a gente também. Nós precisamos, ao longo do nosso dia,
aumentar as oportunidades de conexão com o plano maior. Precisa ser uma constante. Uma boa noite a todos. Até um próximo encontro, se Deus quiser. E os companheiros de nossa casa farão aqui uma reflexão, não hoje, mas nos próximos dias teremos outros amigos compartilhando as suas reflexões com todos nós. Grande abraço, fiquemos com o nosso Mestre Jesus.